Professor de História, viveu a época da ditadura no Brasil. Hoje, no quadro Eu Tenho uma História para Contar, vamos conhecer um carioca que vive em Nova Friburgo e tem seu trabalho como escritor reconhecido na Bienal. Conheça Maurício Grilo. Meu nome é Maurício, eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado em Volta Redonda, tenho 63, vou fazer 64 anos agora em junho, e eu tenho uma história para contar. 19 para 20 anos, 73, 72, 73, eu resolvi sair embora de Volta Redonda e morar no Rio de Janeiro. Segui minha vida e fui trabalhar, comecei a trabalhar cedo, para pagar as minhas contas. Nesse período eu só trabalhei, estudei bastante, fiz vestibular. Eu achava que eu queria fazer psicologia, passei. Aí ali eu vi que eu não queria isso. Quando foi em 76, eu saí do Rio de Janeiro. Eu trabalhava, saí do trabalho, as coisas que eu tinha acumulado, eu vendi o que eu tinha, arrumei dinheiro e fui morar no Nordeste, Norte e Nordeste. Morei lá 2 anos, 3 anos, viajando o Nordeste inteiro. E depois a minha mãe adoeceu, eu voltei para o Rio de Janeiro. E aí eu engrenei uma vida profissional nesse aspecto. E fui trabalhar em televisão. A primeira televisão que eu trabalhei foi em 78, na TV Tupi ainda, na Urca. Trabalhei 2 anos, depois eu fui para Manchete, trabalhei 5 anos. Nesse período eu me enganjei na luta política, fui dirigente sindical em plena ditadura, no Sindicato dos Radialistas. E aí me filiei em 1980 ao PT, me filiei, fui fundador do partido no Rio de Janeiro. Depois eu fui dirigente regional da CUT, a central sindical, do qual o PT era afiliado. Então eu passei a ter uma vida política intensa ao mesmo tempo que eu trabalhava e a minha faculdade. Aí em 78 eu já tinha decidido que eu queria fazer História. Porque no momento que eu entro na faculdade era um momento de abertura democrática no Brasil. E nós, estudantes ali, universitários, junto com os professores que resistiram ali na faculdade, porque o governo colocou dentro do instituto um interventor, a ditadura coloca um interventor, e esse interventor passou a entregar todos os professores que ele considerava como perigosos para o sistema. Veja, você está dentro de um instituto de filosofia e ciências sociais, um instituto que pensa, um instituto que questiona. E nesse momento, quando a gente entra, quando eu falo a gente, porque foi um grupo comigo, a gente consegue expulsar o interventor da faculdade e faz uma eleição nova para coordenador do curso. Me formei em 84 e passei mais 2 anos fazendo licenciatura plena na Faculdade de Educação da UFRJ, na Praia Vermelha. Quando veio 86, eu já era do sindicato. Explode uma grande greve na TV Manchete, porque a TV Manchete naquele momento já estava no fundo do poço. Ela surge como uma grande perspectiva de mercado de trabalho para a categoria, mas ela se endivida. Nessa greve, eles demitiram 80% da mão de obra da empresa e eu, que tinha estabilidade sindical, fui responder processo judicial. Isso ainda em plena ditadura, já nos estertores da ditadura no final. Fui responder um inquérito judicial. Eu fui chamado na delegacia 2 vezes. A ditadura ainda existia, portanto, qualquer chamada numa delegacia, qualquer chamado da polícia, você ficava preocupado, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Fui chamado na delegacia porque a direção da empresa me acusa injustamente, e depois ficou provado, porque o processo eu ganhei, de que eu incitava a memória judaica dos bloques que eram donos da Manchete. Nenhum de nós ali tinha perspectiva de fazer um enfrentamento à ditadura de uma maneira
franca, aberta, colocando em risco as nossas vidas. Então, eu fui preso em Copacabana, tinham outras pessoas presas que eu não conhecia, e fomos colocados dentro de um carro do Exército, fechado, e o carro rodou bastante, a gente não tinha a menor ideia onde a gente estava. E eu fui levado no quartel da PM da Siqueira Campos, ou seja, eles rodaram em Copacabana, eles não saíram de Copacabana. Mas você não tinha noção, a impressão que você tinha é que você estava em Campo Grande, de tanto que eles rodaram a manhã inteira. Nós entramos no quartel por volta de quase 2 horas da tarde. E ali, eu não sei se isso foram as palavras dele. Eu não sei se o senhor sabe, mas nós estamos construindo aqui no quartel um quartinho, nos fundos do quartel, que é para interrogatório. Não podemos fazer aqui no pátio. Nós fazíamos interrogatório em salas fechadas, sem testemunhas. Aí ele virou e falou para mim: bom, nós sabemos das suas atividades políticas, mas não temos prova. Então a ordem é soltá-lo, mas eu quero que o senhor saiba que nós temos um quartinho aqui. Nesse período que eu vim para Friburgo, porque eu tinha um sítio aqui, tinha 2 filhos pequenos, quer dizer, tenho 2 filhos, eles eram pequenos, e eu não tinha mais perspectivas no Rio porque o mercado de trabalho se fechou para mim. A família veio junto, em 1990. A TV me descobriu aqui, descobriu através de um amigo que veio fazer um trabalho na implantação da TV Serra Mar aqui. Eu recebi uma ligação e eu estava desempregado com 2 filhos e eu não podia, eu não queria mais, acabei cedendo porque eu precisava trabalhar. E eu trabalhei esses anos na TV Serra Mar aqui. Comecei como editor de VT, logo em seguida eu fui para diretor de TV. Em 95 eu saí da TV e fui tentar outras coisas na vida. Quando foi 2002, eu recebi um convite para voltar a dar aula. Estou lá até hoje. Em 2012, eu fui convidado pela editora Altabooks para escrever um livro técnico sobre a história do Brasil, que seria da pré-história até os dias atuais. Às vezes, em sala de aula, quando os alunos perguntam: professor, o que está acontecendo hoje? O que você pensa? Eu costumo perguntar, né? Somos o que fomos no passado? É possível, até que me provem o contrário. Acho que o que a gente está passando hoje tem muito a ver com o que a gente foi no passado, o processo de colonização, tudo aquilo que passou, porque eu acho que a gente não construiu um país capaz de enfrentar isso que está enfrentando.